O leite é muito mais do que uma bebida. É um alimento que conecta a gente com nossas raízes, quase como uma poção mágica de sagrado e ancestral do nosso imaginário, sabe? A versatilidade do leite deixou ele virar parte essencial da rotina do brasileiro, assumindo diferentes papéis ao longo de cada fase da vida. Leite é o marcador do tempo. É o despertar da manhã, o intervalo da tarde e o conforto da noite. É o crescimento saudável durante a infância, a energia durante a adolescência, o ritual e a alquimia para o adulto e o complemento para o envelhecimento. O sabor, o prazer e o vínculo marcam toda essa jornada de conexão. E quando a gente fala de leite, tem uma marca que vem logo na nossa cabeça. Ninho. Sinônimo de nutrição, confiança e qualidade. E você aí já se perguntou? De onde vem o leite Ninho? Qual é o processo para que ele chegue até sua família? Hoje eu tô aqui para te contar. Sejam muito bem-vindos à mais nova websérie de Ninho, Gesto de Amor, do campo ao copo. No nosso último episódio, a gente falou de um assunto fofíssimo, as vaquinhas. E a gente aprendeu sobre as diversas iniciativas envolvidas para garantir que elas se sintam confortáveis num ambiente acolhedor e preparado exclusivamente para o bem-estar delas, né? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o cuidado com o solo e a gestão eficiente da água. Olha que coisa importante, gente, porque para proporcionar um produto de qualidade e que preze pelo equilíbrio dos ecossistemas, é preciso mais que conscientização. É preciso inovação, principalmente no cuidado com o solo, né? Porque um solo saudável contribui para uma maior biodiversidade, para o maior crescimento de plantas saudáveis e ainda para reduzir o aquecimento global, um assunto urgente. E eu acho que antes de a gente começar nosso papo de solo, tem um conceito básico e bem importante que é agricultura regenerativa. E a Bárbara Solero, Head de Agricultura Regenerativa da Nestlé, vai explicar isso para a gente melhor. Também estou cheia de dúvida. A agricultura regenerativa é um conceito super importante da gente entender. E apesar dele parecer muito complexo, ele é básico. Então é a gente produzir, né, respeitando os nossos recursos, aumentando a biodiversidade, cuidando dos solos, para que a gente possa então potencializar a nossa produção. Agora quem está aqui comigo é o Azael, responsável pela gerência da Fazenda Kiwi, e ele vai falar com a gente sobre a agricultura regenerativa, que usa diferentes espécies de plantas na pastagem. Olha que coisa interessante. Azael, fala aí qual a importância dessa diversidade de plantas, né, nesse sistema produtivo agrícola. Giovana, para nós ter vida acima do solo, nós precisamos ter vida abaixo do solo. Se o solo não tem vida, as plantas não têm vida, os animais não têm vida, porque elas se alimentam desse pasto. Então nós trabalhamos com diferentes espécies durante o ano de cultivo para não utilizar a monocultura. Nós precisamos utilizar uma diversidade grande de plantas. Cada planta vai ter sua particularidade, com desenvolvimento de insetos, desenvolvimento de bactérias, de fungos. E com isso, cada planta traz as suas vantagens. A gente pode trabalhar com uma planta leguminosa que faz um sequestro de nitrogênio atmosférico e deposita no solo, que esse é o objetivo principal da agricultura regenerativa. É quase um ecossistema. Exatamente. Né, que nós tem que precisamos criar esse ecossistema, incluindo a planta, os animais e a produção e o ambiente junto. Sempre respeitando também os limites dos solos, com análises anuais para saber o que o solo precisa, o que a planta precisa, e a gente volta a fornecer o que os animais tenham uma pastagem de qualidade. Então a gente pode dizer que essa agricultura regenerativa é uma grande solução e uma grande esperança para o futuro do planeta? Com certeza, isso tem um impacto muito grande. Como a gente é responsável pelo que a gente emite, a gente tem que ser responsável também pela nossa neutralização. Então uma das formas de sequestrar carbono atmosférico é através das pastagens. Através do uso minimizado de fertilizantes químicos, se a gente utilizar plantas que solubilizam nutrientes do solo, plantas que absorvem nitrogênio atmosférico, por exemplo, e depositam no solo, eu vou estar utilizando cada vez menos nutrientes químicos, digamos assim, vindo de fora da propriedade. Você gera uma educação para o futuro. Aí você falou a palavra, educação com informação. Exatamente. Maura e Silvio, também quero agradecer a oportunidade que eu estou tendo aqui de tanto aprendizado com vocês, né? E vocês estavam falando que vocês têm um biodigestor aqui na fazenda. Então, explica como é que é isso, o que é isso, como é que isso funciona? Bom, o biodigestor, ele é um equipamento que acelera a decomposição da matéria orgânica, sem o uso de oxigênio. Hoje na fazenda, dos resíduos dos animais,
são levados até um espaço, uma máquina, que separa os dejetos líquido e sólido. A parte sólida dos dejetos, a gente faz a compostagem, o organomineral, que é usado na lavoura, e a parte líquida, ela vai para esse lugar chamado biodigestor. Então lá a gente consegue produzir energia através do gás metano. Depois dessa fase, ele gera um outro líquido chamado digestado, que a gente usa na fertirrigação e vamos posteriormente usar também no pivô. Tudo isso trabalhando de uma forma sustentável e ainda gerando energia e ainda melhorando o solo, é isso? Exatamente. Olha, é impressionante como sempre tem coisa para aprender sobre isso, né? E falando em biodigestor, rotação de cultura, plantio direto e cobertura do solo, eu também sei que o Gustavo tem uma iniciativa muito legal lá na Fazenda Retiro. Ele está lá com a Rosana agora para contar um pouco mais pra gente sobre isso. Bora lá! Oi, Gil, é isso mesmo, viu? Aqui o Gustavo faz o tratamento de dejetos e a separação dos sólidos, além das práticas de produção de adubo orgânico e compostagem. A gente tendo isso dentro da fazenda, a gente consegue fazer um ciclo completo, né? A sustentabilidade é uma fazenda sustentável, então a gente consegue produzir nosso adubo dentro da fazenda. Isso é muito importante para a gente. Então a água que é utilizada aqui pode ser reaproveitada ali, né? O próprio composto também por meio da tecnologia. Vocês tiveram que investir muito em infraestrutura para poder fechar esse ciclo? A gente teve que fazer algumas adaptações na fazenda, mas algumas coisas simples, mas algumas coisas que requerem mais investimento. Mas assim, tudo tem seu retorno a longo prazo e está investindo na sustentabilidade. E por que vocês resolveram investir em sustentabilidade? A gente tem que pensar que tem alguém depois da gente, né? A propriedade é bastante rentável e a gente está feliz com o investimento. Isso prova que sustentabilidade combina com rentabilidade. Sim, sim. Se tornar sustentável, né, ela significa que a gente está aproveitando, né, fazendo mais com menos, abaixar o custo, né? Então você se torna mais rentável aí. Faz bem para o meio ambiente, para as pessoas e para o bolso. Sim, ajuda todos. Bom, sustentabilidade é também isso, reutilizar os dejetos dos próprios animais como adubo orgânico. Olha, o cuidado com o solo é realmente crucial para uma produção leiteira sustentável. Já deu para entender isso aqui, né? E entre tantas práticas oferecidas com esse objetivo, hoje a gente conheceu um pouco mais sobre as possibilidades e vantagens da agricultura regenerativa através de iniciativas como o tratamento de dejetos, o uso de adubo orgânico, o cultivo do solo vivo e a importância das plantas no sistema de produção das fazendas. Eu tô aqui para falar do nosso segundo tema do episódio, água. Água, há muito tempo a gente sabe que não é novidade, a urgência e a necessidade de um consumo de água consciente, um consumo de água responsável, porque afinal a água é um recurso finito, né? Sem falar que muitas regiões ainda precisam lidar com a escassez. Por isso é tão precioso, é tão importante fazer uma gestão eficiente desse recurso para não faltar água nem agora, nem no futuro, claro, né? Então, Maura, conta pra gente, como é que é essa gestão que vocês fazem em relação à água, como é que é esse controle aqui na Fazenda Boa Vista? Bom, nós também entendemos que a água é realmente um recurso a cada dia mais escasso, então nós temos que realmente tratar com respeito, né? Na fazenda nós acrescentamos calhas nos 3 galpões que a gente tem hoje para fazer a captação da água da chuva. Essa água ela vai para uma lagoa que tem capacidade para 10 milhões de litros de água, com o intuito de reutilizar essa água. Então hoje a gente reutiliza na limpeza das pistas dos animais, na limpeza da ordenha. Isso tudo para que a gente cuide cada vez mais da água. A gente faz tudo isso para que a gente utilize cada vez mais esse recurso, esse bem. A gente faz a gestão através do aplicativo Leiteria, né, para a gente entender se a fazenda está gastando muita água ou se não está. A água realmente merece todo o nosso respeito. Sem dúvidas, são inúmeros os benefícios dessa prática, assim como deve ser o consumo de uma maneira geral, né, gente? Consciente, cada vez mais consciente. Mas agora eu queria chamar a Rosana, que está lá na Fazenda Retiro, para contar um pouco mais sobre essa preservação dos cursos de água. Oi, Gil, exatamente. Aqui na Fazenda Retiro, eles preservam a mata ciliar do curso d'água e isso é essencial. Não só porque mantém a biodiversidade, mas também porque garante a disponibilidade da água da própria fazenda no longo prazo. O Gustavo está aqui comigo e vai contar um pouco mais para a gente, né, Gustavo? Então, hoje na fazenda a gente tem essa preocupação com a água. Temos um córrego que passa dentro da nossa propriedade e a água é de fundamental importância para a produção do nosso leite.
Então a gente tem aí também a mata ciliar, a gente preserva hoje 20 hectares dos nossos 83 hectares. E muita gente pensa que esse negócio de preservar a mata ciliar, as fontes e tudo isso não tem nenhuma importância porque a gente está na maior reserva de água doce do planeta, tem muita água no Brasil, não precisa preservar, mas é uma grande mentira, né? Para a gente produzir nosso leite aqui na fazenda, a gente precisa da água, ela é fundamental para a produção, né? Então a gente usa essa água e reutiliza ela no nosso sistema hoje. Aproveitem tudo. Tudo. Toda a água que passa pelo processo da fazenda, a gente trata ela e volta ela para outras fontes, né, para a gente reaproveitar. Rô, é essencial esse cuidado para evitar contaminação, né? Porque se uma pessoa já não faz sua parte, a gente pode ter prejuízos incalculáveis para o meio ambiente, como a contaminação dos cursos d'água. E quem entende bem de fazer sua parte aqui é o Azael. Me conta as iniciativas aqui na Fazenda Kiwi sobre esse consumo consciente e inteligente da água. A nossa preocupação com proteger as nascentes, com o plantio de árvores que temos feito nos últimos anos, tem ajudado a manter essa preservação. A gente utiliza o pivô não somente para as plantas, mas também para o controle da temperatura dos animais. Quando os colares de monitoramento nos sugerem que os animais estão com calor ou com estresse térmico, a utilização do pivô é essencial para baixar a temperatura dos animais. E juntamente com o nosso sistema de monitoramento, a gente só utiliza a quantidade de água necessária para manter as plantas e o solo úmido. Gil, além do sistema de pivô que a gente viu com o Azael, a Nestlé desenvolveu um aplicativo justamente para ajudar o produtor a fazer o monitoramento eficiente da água. Eu estou aqui com a Bá, que vai contar para a gente de onde surgiu essa ideia de aplicativo, né? É isso aí, Rô. Bom, a ideia do aplicativo ela surgiu logo depois da crise do Cantareira, ali em 2015, quando a gente se deu conta que fazer a gestão desse recurso na fazenda não era tão comum. Então a gente fez a doação de alguns hidrômetros para os produtores começarem a mensurar e a registrar esse consumo. E a gente percebeu que só essa prática dele tomar consciência já trouxe uma otimização e uma redução desse recurso. Foi então que, em parceria com a Embrapa, a gente lançou o nosso primeiro manual de boas práticas hídricas na produção de leite e a gente resolveu escalar através do aplicativo essa iniciativa, que o produtor consegue acompanhar então os principais indicadores de gestão. Ele sabe exatamente quanto de água ele está gastando para cada vaca ou para cada litro de leite produzido. Bah, isso é muito importante, né? Porque embora o Brasil tenha a maior reserva de água doce do mundo, a água está se tornando um insumo cada vez mais escasso. É preciso fazer a gestão correta, a gestão hídrica. E um aplicativo como esse é maravilhoso, porque otimiza, monitora tudo, ele tem a noção exata do quanto que ele está gastando de água, né? Exato, e agora mais do que nunca ele sabe qual indicador perseguir. A gente não tinha dados no Brasil e agora a gente traz esse dado de benchmarking que ele vai saber exatamente aonde está o ponto que ele vai precisar implementar as práticas para então fazer a otimização desse recurso. É por isso que é um modelo inspirador, né? Que não fica só nesse setor de produção leiteira, pode se espalhar aí Brasil afora. É isso. Bom, e assim a gente encerra nosso último episódio da websérie Gestos de Amor do Campo ao Copo. Eu espero que vocês tenham curtido acompanhar a mim, a Rosana e as histórias de diversas famílias que fazem muito pelo campo para esses gestos de amor e regeneração chegarem até o seu copo. Saúde!